Radiação não ionizante. Ao contrário da anterior, não tem poder de ionização, pode causar contrações cardíacas, debilitação do sistema nervoso central, catarata ou até mesmo a morte. Então, observem que são radiações que causam muito danos à saúde do trabalhador. E também tem as pressões anormais, que são a pressão hipobárica, que é quando o homem está sujeito às pressões menores que a pressão atmosférica, e a pressão hiperbárica, que é quando o homem está sujeito a pressões maiores que a pressão atmosférica. A gente observa os jogadores quando eles vão para outros países, eles sofrem com essas pressões. As pressões são diferentes. Então eles sofrem e isso resulta na saúde e no estado físico. Então, quando a gente está em contato com essas pressões, vai sim resultar no seu estado, na sua saúde. Então, todos esses tópicos que a gente viu são riscos físicos que interferem sim na saúde do trabalhador. Aqui a gente está vendo os riscos. As temperaturas extremas, como calor, frio e umidade, o que pode causar? Quais são os efeitos para a saúde? Pode causar fadiga, gripes e resfriados. Aí aqui diz o seguinte, são os setores ou categorias que têm esses riscos físicos, como por exemplo, trabalho a céu aberto. No trabalho a céu aberto a gente tem essa variação de temperatura. Tem o calor, tem o frio, tem a umidade. Então tem muita essa variação e acarreta sim para efeitos da saúde do trabalhador. A gente também tem ambientes fechados com ar-condicionado, trabalho junto a fornos e outras fontes de calor. Então esses riscos físicos vão alterar nesses pontos da saúde do trabalhador. A gente tem o ruído, que pode causar surdez, nervosismo, estresse. E quais são os setores? São trabalhos com máquinas barulhentas e outras fontes de ruído. O ruído, ele tem um problema. Ele vai afetar na saúde do trabalhador, só que é com muito tempo de exposição, não é momentâneo. Então, o trabalhador ele só vai perceber que ele está perdendo a sua audição depois de muito tempo. Então, por isso que tem que usar os equipamentos de proteção para evitar. Aí a gente também tem as pressões anormais, que são afogamentos, distúrbios neurológicos, embolia pulmonar. Aí aqui no caso, são trabalhos de mergulhadores subaquáticos. A gente tem as vibrações, que pode causar distúrbios osteomusculares, operadores de máquinas, de motoristas de ônibus e tratores que têm muito contato com essas vibrações. Então, aquele contato diário com essas máquinas, com esses ônibus, futuramente ele vai ter sim um problema. E a umidade, que pode causar danos metabólicos. A gente tem os riscos físicos, que são as radiações ionizantes, que pode causar câncer de vários tipos. Aí aqui, quais são os setores? São os trabalhadores da saúde, que trabalham com raio-x, com tomografia, com ressonância. Esses trabalhadores expostos a esse risco constantemente, futuramente pode ter sim câncer. E as radiações não ionizantes, que são problemas neurológicos. Aí essas atividades com radiações não ionizantes são eletricitários e trabalhadores próximos a subestações de eletricidade e estações de transmissão. Esses ambientes, eles emitem essas radiações, mas não são ionizantes. Agora a gente vai falar dos riscos químicos. Estes riscos são representados pelas substâncias químicas que se encontram na forma líquida, sólida e gasosa. E quando absorvida pelo organismo, podem produzir reações e danos à saúde. Aí a gente tem 3 tipos de penetração no organismo, que é pela via respiratória, que é a inalação de alguma substância, via cutânea, que é pela pele, e a via digestiva, que é a ingestão. Essa via de respiração,
a gente às vezes está no ambiente de trabalho que tem esses elementos que apresentam risco químico e tem a necessidade de uso do equipamento adequado, que são as máscaras. Caso não seja utilizado, você pode sim ter uma inalação feita pela via aérea, e isso pode ter um risco. A via cutânea. Você pode estar manuseando o equipamento sem o uso adequado dos vestimentos. Aquele material pode entrar em contato com a sua pele e pode causar uma queimadura. E também essa ingestão. Você está manuseando, um exemplo de ingestão, você pode estar manuseando aquele equipamento, aquele material, sem o uso adequado de EPI, e fazer ingestão de algum alimento, sem fazer a limpeza adequada. Então, pode sim ocorrer essa ingestão. Então, essas são as 3 formas de contato com o organismo dessas substâncias. Aí aqui tem os riscos químicos e o efeito para a saúde e os setores ou categorias, né? Os riscos químicos são substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo por exposição crônica ou acidental, como eu falei, pela via respiratória, que aqui no caso, poeira, fumo, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que pela natureza da atividade ou da exposição possam ter contato ou serem absorvidos pelo organismo através da pele ou por ingestão, que a gente viu anteriormente. Também inclui os riscos químicos desencadeadores de explosões e incêndios. Então, esses elementos são elementos que apresentam risco químico. Quais são os efeitos para a saúde? Esses riscos, essas substâncias químicas em contato com um trabalhador, ele pode ocasionar asfixia, dependendo do material, alergia, se for um material, como aqui diz, material de explosões, ele pode vir a causar outros danos. Então, esses são os riscos para a saúde. Quais são os setores ou categorias? São indústria química, petroquímica e de petróleo. Enfim, esses são os ambientes que oferecem os riscos para os trabalhadores. Agora a gente vai falar do risco biológico. Os riscos biológicos são aqueles causados por micro-organismos, como bactérias, fungos, vírus, bacilos e outros. Aí eles são capazes de desencadear doenças devido à contaminação e pela própria natureza do trabalho. A gente encontra muito risco biológico em ambiente hospitalar. Em ambiente hospitalar, uma grande quantidade de fungos, de vírus, de bactérias. Aí aqui diz o seguinte, quais são os riscos? São os micro-organismos patogênicos, como a gente viu, né? E quais são os riscos para a saúde? Eles podem causar doenças contagiosas diversas, inclusive gripes e resfriados. E quais são os setores? São setores hospitalares, como eu havia dito, profissionais de saúde, laboratórios de pesquisa. E a gente tem também a presença de vetores, que são mosquitos, ratos e outras mordidas de animais. São riscos biológicos porque esses animais são portadores de vírus, de bactérias, enfim. Então, eles fazem esse contagio. Por isso que eles apresentam esse risco biológico, né? E quais são os efeitos? Depende do tipo de animal, como, por exemplo, o mosquito da dengue, né? Ele transmite um sintoma diferente, uma doença diferente do rato. Então, varia muito de cada vetor. E é encontrado em carteiras, mordidas de cães e trabalhadores em geral. Aqui são os locais que a gente encontra esse risco biológico. O próximo é o risco ergonômico. Estes riscos são contrários às técnicas de ergonomia, que propõem que os ambientes de trabalho se adaptem ao homem, proporcionando bem-estar físico e psicológico. Ou seja, o ambiente ele vai se adaptar ao homem, só que quando o trabalhador está naquela atividade, exercendo aquela função, ele tem os riscos ergonômicos. Aqui, por exemplo, esforço físico.
Se ele está fazendo um trabalho que exige muito esforço físico, ele vai ter um problema futuramente. Posturas forçadas, movimentos repetitivos. Então, esses são os riscos ergonômicos. O ambiente, ele se adapta ao homem. Porém, o homem ele tem que trabalhar de forma correta. Ele não pode fazer esse serviço de forma exagerada, porque acaba afetando a saúde dele. Então, esse risco ergonômico, ele está mais ligado ao próprio trabalhador. O trabalhador, ele vai se adaptar àquele ambiente. Ele vai seguir as normas de adaptação, como, por exemplo, um trabalhador que fica o dia inteiro sentado. Se ele ficar sentado de postura incorreta, futuramente ele vai ter vários danos. Então, tem um ambiente. Um ambiente, ele apresenta a cadeira correta, a mesa, o equipamento todo correto. Então, o trabalhador, ele vai estar se adaptando àquele ambiente. Então, os riscos ergonômicos, ele fala sobre isso. E o que pode ocasionar no trabalhador esse esforço físico, essa postura forçada? Pode ocasionar problemas na coluna, dores musculares, entre outros problemas. E quais são os setores ou categorias? São os trabalhadores que exercem funções com muito peso, como, por exemplo, carregadores, trabalhadores de linha de montagem, postos de trabalho mal projetados em geral e com trabalho estático ou repetitivo. Então, esses são os ambientes, os setores que oferecem esse risco. Aqui a gente tem uma imagem ilustrativa. O trabalhador fazendo o exercício forçado, não tem a necessidade dele estar carregando essa quantidade de saco de cimento. Isso futuramente vai causar danos a esse trabalhador. Quem trabalha o dia inteiro com o computador também, futuramente pode apresentar uma tendinite devido a esse movimento repetitivo. Ficar sentado também, observem aqui na imagem a posição correta de ficar sentado. Então, esses são os riscos ergonômicos. Essa tabela aqui, ela fala todos os riscos. Ele é dividido por grupo e cada grupo de risco, ele é dividido por cor. E esse é um padrão. Aqui, por exemplo, o risco físico. A cor que indica o risco físico é a cor verde. A cor vermelha indica riscos químicos, a marrom, riscos biológicos, amarelo, risco ergonômico e azul, riscos de acidente. Aí esse é um resumo de todos os riscos que a gente já viu durante a nossa aula. Vocês vão ver mais pra frente a importância dessas cores em relação a cada risco. Agora a gente vai falar de mapa de risco. Como eu falei, cada cor tem a sua definição, o seu risco. Então essa cor é utilizada para essa montagem do mapa. O que é um mapa de risco? O mapa de risco é uma representação gráfica do risco que apresenta determinado ambiente. O objetivo do mapa de risco é oferecer a segurança do trabalhador. Então, uma empresa, quando ela tem que ter o seu mapa de risco. Ela vai apresentar quais são os ambientes que apresentam maior risco. Como a gente pode observar aqui na imagem. Essa é uma planta de um edifício, enfim, de um local de trabalho, e ele está definindo quais são os riscos de cada ambiente. No mapa de risco, a gente tem, ele é representado por cor e por símbolo. O mapa de risco ele é definido por símbolo, que são os círculos. Cada círculo define um tipo de risco, como por exemplo o círculo grande. Ele quer dizer que aquele ambiente representa um risco elevado. O médio é um risco médio e o pequeno é um risco leve. As cores, que são os riscos que a gente viu anteriormente. Aí aqui tem uma imagem. Aqui tem um refeitório. O refeitório, ele está dizendo que a gente tem um risco médio, que é um risco ergonômico e um risco biológico. Temos um depósito, que diz que tem um risco médio físico, né? E essa área, que é a área de pintura, a gente tem um risco elevado, é um risco químico. Então isso é importante para o trabalhador. Se o trabalhador ele vai para aquele
ambiente, ele já sabe que naquele ambiente tem um elemento que apresenta um risco químico. Então, essa é a importância do mapa de risco. E aqui, o escritório. O escritório e a recepção apresentam risco leve ergonômico, que a gente viu em relação à postura. Então, essa é a importância do mapa de risco. A gente viu a NR24 e a NR9, que fala sobre essas condições de ambiente de trabalho, de conforto e de segurança, né? Então, essas são uma das várias NRs que trata do conforto do trabalhador, que, como eu havia dito, é muito importante. Esse é um conjunto de tudo que a gente viu que apresenta esse conforto do trabalhador. Então, a gente finaliza a nossa aula em relação às nossas NRs. Agora, a gente vai entrar nos exercícios. Eu oriento que vocês pausem o vídeo, leiam a questão, tente resolver e depois veja a resolução, certo? Então, vamos lá. Primeira questão. Alojamento é um local destinado ao repouso dos operários. Nos alojamentos, deverão ser observadas as seguintes instruções gerais de uso, exceto... Então, ele está pedindo o que tem que ter, o que não tem que ter naquele alojamento. Aí diz o seguinte, alternativa A. Os sanitários deveriam ser desinfetados diariamente? Sim. Então, não é essa a alternativa. Ele tem sim que ser desinfetado diariamente. O lixo deverá ser retirado diariamente e depositado em um local adequado? Sim. Todo quarto ou instalação deverá ser conservado limpo? Sim. E ainda pulverizado de 40 em 40 dias? Errado. A norma, ela não fala que tem que ser de 40 em 40 dias. Ela fala que tem que ser pulverizados, mas não de 40 em 40 dias. Então, essa é a alternativa errada. E a D, são proibidos nos dormitórios as instalações para eletrodomésticos e o uso de fogareiro ou similares. Correto. É proibido esses elementos no dormitório. Então, alternativa C. De acordo com a NR24, que trata das condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, uma empresa que contenha 60 trabalhadores atuando em atividades de operações insalubres deve dispor no conjunto de instalações sanitárias de... Então, aqui ele fala que são 60 trabalhadores e que é atividade insalubre. A gente viu que nessas atividades insalubres é um chuveiro para cada 10 trabalhadores. A mesma coisa dos lavatórios. Então, a alternativa correta é a alternativa A. 6 lavatórios e 6 chuveiros. De acordo com a NR24, as empresas devem garantir nos locais de trabalho um suprimento de água potável e fresca em quantidade superior a... A gente não viu na nossa aula em relação à quantidade, mas a norma fala. Aí a norma diz que é 1/4 de litro por hora homem trabalhado. Então, essa é a quantidade que a empresa deve fornecer. Próxima questão. Conforme a NR24, nas áreas destinadas aos sanitários, é considerada satisfatório a metragem de 1 metro quadrado para cada sanitário por grupo de... Aí a norma ela fala, grupo de 20 operários em atividade. Então, a alternativa correta, alternativa D. Entre os riscos ambientais considerados como agentes mecânicos de doenças profissionais, podem ser enquadrados ruído e radiações. O ruído a gente viu que ele é um risco físico, então não é essa a alternativa. As poeiras e a umidade, a gente também viu que não é um risco mecânico. As máquinas e o arranjo físico inadequado, sim, as máquinas elas apresentam riscos mecânicos. Então, a alternativa correta é a alternativa C. E a última, o calor e a eletricidade, que também não é. A gente viu que o calor faz parte de risco físico. Então, alternativa C. Próxima, levantamento de peso, ritmo excessivo de trabalho, monotonia, repetitividade, postura inadequada de trabalho, caracterizam o risco de... A gente viu que é um risco ergonômico. Então, alternativa A.
E a gente agora finaliza a nossa aula de qualidade no serviço de saúde e segurança do trabalho. Agradeço a todos pela atenção. Acessem a plataforma para estarem acessando a nossa aula e as atividades. Obrigada.